quero com você. Hoje só gosto com você. Sejam muito bem-vindos ao Talk Chama, bate palma com essa energia. Chama! Começando o nosso programa, o Talk Chama, um talk show com empresários reais que trazem resultados reais, que se conectam com o nosso ecossistema, que participam das nossas comunidades e vêm trazendo cada vez mais relevância em seu mercado. E hoje, muito bem representado agora com a banda Rocker 77 dos meus amigos Richard, Bell, todo mundo, bate palma pra eles, bate palma pra eles! E hoje nesse episódio nós vamos falar sobre muitas coisas muito legais, porque aqui o trabalho é sério, mas não é porque é sério que precisa ser chato, tem que ser divertido. Mas não adianta só ter a diversão. Eu falo que quando a gente tem uma vida em construção, a gente trabalha e se diverte ao mesmo tempo. As pessoas que eu conheço que são mais bem-sucedidas, elas trabalham e se divertem ao mesmo tempo. E hoje esse cara aqui é um cara que está muito em movimento. E ele está em movimento não só pela especialidade dele, mas pelo momento oportuno. Nós vivemos um momento de reforma tributária, um momento muito oportuno. Então ele é estrategista tributário, ele é especialista em ICMS e ele é professor. Imagina, hoje aqui nós teremos um empresário que é professor, que é amigo, que é nosso sócio das nossas comunidades, é um cara que vem despontando no mercado e vem trazer essa consciência. Imagina você que está assistindo esse talk aqui, você vai aprender, vai se divertir, vai entender o próximo momento do mercado tributário, com as histórias dele e também com toda a experiência. Recebam ele, com a energia que ele merece, professor Fantoni! Valeu, galera. Chama! Poder do chama pra ele! 1, 2, 3, chama! Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, muito obrigado. Tamo junto. Convido você a sentar e a banda a tocar mais um pouquinho pra gente. Convido você a sentar. Pode seguir tanta estrela no teu brinquedo de estar, fantasiando segredos do ponto onde quer chegar. E teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor no paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Uma salva de palmas, bate palma! Fantoni, antes da gente falar de mercado tributário, antes da gente falar do que está acontecendo, essa parada de ser professor deve ter muita coisa para contar, muita história boa para contar, não tem? Com certeza, né? Ainda mais quando a gente tem por propósito de vida mudar a vida das pessoas com base na educação. Eu acredito muito nisso, né? Vindo uma família do subúrbio do Rio de Janeiro, minha avó era professora e a gente aprendia dentro de casa, só saía de casa depois de alfabetizado. E a gente vai tomando gosto, né? E quando você vê o resultado nas pessoas, vai vendo as mudanças que a gente gera, isso dá mais satisfação ainda. Tá? Muitas vezes o retorno nem é tão financeiro. É pela satisfação de você ver alguém mudando de vida aí por meio da educação. Boa. E para os professores hoje que assistem esse nosso Talk Chama e que eles querem levar a mensagem deles, porque eu falo assim, cara, uma das melhores profissões em termos de impacto positivo é você ensinar. E o professor, hoje, a gente vê que muitas vezes ele não sabe ser valorizado, né? Exato. Quando você pega essa caminhada como professor, como especialista, né, em ICMS, como estrategista tributário, nessa caminhada, o que você passou, que você falou assim, poxa, ali eu mudei minha cabeça, eu mudei esse meu olhar de professor e trouxe esse meu olhar mais empreendedor? Então, eu peguei a mudança, né? Eu comecei a dar aula em 2009, então eram cursos presenciais, eram salas de aula, né? E aí, na época da pandemia, um pouco antes, começou a migrar para o digital. A gente teve que se reinventar. E eu lembro que eu fui gravar meu primeiro vídeo lá, a primeira aula, era uma salinha, 2x2, eu contava piada e ninguém ria, porque só tinha eu na sala. Era uma câmera só e frio. A minha primeira aula eu gravei 5 vezes. Falei, cara, não sou eu. Esse aí que não sou eu.
E a quinta vez que eu gravei, eu falei, também não sou eu, mas vai assim mesmo, porque eu já não aguento mais gravar. Então eu peguei essa mudança do mundo presencial para o digital, comecei a alcançar muitas pessoas. E é legal quando a gente viaja, encontra a gente no aeroporto, as pessoas vêm tirar foto, vêm agradecer. Porque o aluno sempre lembra do professor, mas o professor não consegue lembrar de todo mundo pela alta demanda que passa, né? Mas é bacana você ser reconhecido. E aí eu entendi que eu poderia falar dessa maneira didática para pessoas que estão vindo atrás, né? E no meu caso específico, no ramo tributário, falando sobre reformas, ICMS, coisas que vão fazer diferença na vida da pessoa como profissional, como empresário. E como falar para as pessoas de forma simples, né, sobre reforma tributária? Eu falo que comunicação é deixar comum a ação para o público que te escuta. Muitas vezes você falar para um tributarista ou para um contador é mais fácil do que falar, por exemplo, um empresário, né? Exatamente. Como que a pessoa, ela ouvindo aquilo que você quer transmitir para ela, ela absorve isso mais fácil? Eu procuro muito estudar antes de falar com o empresário, né? Estudar o negócio dele a fundo, para chegar lá e não usar termos técnicos, né? Siglas, IBS, CMS, essa sopa de letrinhas que é o nosso manicômio tributário, entender e mostrar, de fato, a aplicação daquilo no impacto dele, né? Principalmente na parte do fluxo de caixa, na organização, na gestão do planejamento fiscal, né? Mostrando casos práticos, porque falar sobre legislação não é bacana, não é a coisa mais engraçada do mundo, né? A gente gosta de falar sobre música, sobre viagens, então eu tenho que trazer para ele um contexto que ele entenda e participe junto com a gente dessa construção. Perfeito. Hoje, quem é o professor Fantoni? Quem é para o mercado o professor Fantoni? Como eu falei no início, minha origem é até muito parecida com a do Flávio, né? Eu sou carioca suburbano, acho que eu peguei o mesmo ônibus que ele pegava lá quando ele falava que estava na Avenida Suburbana, via a fila do banco e não queria Encontrou terminar. com ele lá no ônibus? Não, eu sou um pouquinho mais novo, mas acho que foi o mesmo ônibus. Então eu sou um carioca suburbano que perdi meu pai muito cedo e a única saída que eu tinha na minha vida era estudar. Então o pouco que a minha mãe tinha de recursos, ela investiu em educação. E aí eu passei na escola naval, fui militar por 10 anos, fui oficial da Marinha. Também não estava satisfeito ali, comecei a estudar, passei no concurso, fui auditor fiscal, não me apedrejem, tá? Eu já estou do lado de cá, então fui auditor fiscal por 14 anos. E aí em 2022 eu saí, migrei para cá, montei minha empresa, meu escritório, graças a Deus, super feliz. Então o cara que fiscalizava hoje está devolvendo dinheiro para o caixa das empresas. E eu acho que isso hoje é o meu grande diferencial, eu sou muito aceito, muito procurado por ter essa expertise, conhecer os dois lados do balcão. Então essa é uma trajetória aí, até rápida, mas que passei por muitos bons bocados aí. E os dois lados, assim, tem dois tipos de personalidade? Porque quando você está como auditor fiscal, é um tipo de personalidade. Ele tem cara de bravo, gente, sim ou não? Imagina esse homem sem o sorriso no rosto. Mas hoje ele recupera. Mas ele tem cara de bravo, não tem? Ele tem, né? Imagina como auditor fiscal. Vinha aqui na sua... Como que era como auditor fiscal? O que você fazia? Eu trabalhei muito em fiscalização de trânsito, impostos fiscais, abordando cargas, movimento, caminhão, mas trabalhei muito auditando empresas também. Só que eu também peguei essa migração. Em 2009, quando eu entrei no fisco lá, 2008, 2009, ainda era fiscalização presencial, mas em 2015, com os documentos fiscais eletrônicos, nota fiscal eletrônica, passou a ser auditoria eletrônica e a gente perdeu um pouco desse contato com o contribuinte. Mas na época eu tinha cabelo, era mais tranquilo, nem era tão bravo assim não, era um negócio mais agradável. Mas eu fiscalizei muito. Ô Richard, o que você acha dessa? Na época ele perdeu até o cabelo. Tá vendo? Então, a gente tava até pensando nisso, porque tá todo mundo de boina, né? Então sempre tá por causa não tem uma boina aí pra emprestar pra ele, não? É verdade, tem uma boina sobrando aí. Com um pouco cabelo também, viu? Boa. Fica a dica, né? Fica a dica. E aí? Você estava contando um pouquinho. Aí a visão é completamente diferente, né? Você, quando tá no fisco, você fica vinculado às leis, às normas, bastante engessado. Só que lá dentro mesmo eu já comecei a dar algumas aulas, fui instrutor interno da Secretaria de Fazenda, comecei a prestar algumas consultorias, fazer treinamento em company e vi que tinha um mundo aqui fora, muito maior que isso e que eu poderia ajudar muito mais as pessoas. Mas antes de você ajudar, que a gente já vai chegar lá naquele momento, teve algum momento que você foi fiscalizar alguma coisa, sem dar nome, né, dar os nomes, e que você falou assim, nossa, é tão absurdo que é engraçado, que você possa contar? Olha, eu tenho um caso que é engraçado e é triste, e tem um outro que é um pouco mais complexo, eu vou falar rapidinho. Conta! Resguardado o sigilo fiscal, né? Uma vez eu fui atender um contribuinte desesperado, ela recebeu uma autuação, uma auto-infração,
e tinha que protocolar, protocolo físico. Último dia para protocolar, ela veio daqui de São Paulo, desceu no aeroporto, pegou um táxi, falou, me leva direto para a Secretaria de Fazenda, que eu estou atrasada para protocolar, eu tenho prazo até às 18 horas. Ela protocolou o da defesa, o recurso dela, e no dia seguinte, eu que era encarregado por fazer a primeira admissibilidade de julgamento, declarei rével, né, à empresa por não ter apresentado o recurso, e ela entrou em contato comigo, não, eu protocolei. Explica pra galera o que é rével, porque a maioria não sabe. O que é rével? Rével não tá no sangue. Rével quando a empresa ela não se defende no prazo correto. Então, a gente entende que ela não quis se defender, abriu mão da defesa e a cobrança vai continuar, né? E aí ela falou assim, não, mas eu protocolei sim, eu tenho que analisar a minha defesa. Eu falei, pô, manda para mim o protocolo, então, porque teve uma falha de comunicação, teve um ruído. E aí, quando ela mandou para mim a defesa, cara, ela protocolou a defesa na Secretaria de Fazenda do município e o auto de infração da Secretaria de Fazenda do Estado. E os dois nomes são Secretaria de Fazenda, o taxista levou ela para o lugar errado, ela perdeu o prazo de defesa. Caraca. Infelizmente. E a legislação, como eu falo, é engessada, a gente não tem o que fazer. Mas teve caso engraçado também, eu trabalhei na inteligência há muito tempo, por ter sido militar, me lotaram na inteligência, e aí uma vez a gente tinha que fazer uma investigação, que era de uma fazenda que estava atravessando boi pelo rio, de Mato Grosso para Goiás, né? Minha Cefaz era Mato Grosso. E aí a gente ficava lá acompanhando, porque quando a maré descia um pouco, os bois atravessavam por uma balsa, ia para o frigorífico sem documento fiscal, né? Para fazer isso pelas madrugadas. E a gente entendeu que tinha que ficar lá olhando quando que o movimento vinha, quando ia. Estava eu e o meu dupla, e a gente se disfarçou de pescador. Se disfarçou de pescador e ficou ali na beira do rio. Peraí. Meu, se disfarçou de pescador. Produção, tem roupa de pescador aqui? Tem vara de pescar? Se tiver uma vara de pescar, dá pra comprar agora na lojinha. Vou fazer ao vivo aqui, fazer ao vivo. Vamos pescar. Não é a minha melhor habilidade. Não é sua melhor habilidade. Mas sempre quis ser o 007. E isso existe na prática, tá? O serviço de inteligência, ele realmente utiliza desses artifícios aí. Tem aqueles carrões, tem aquela mensagem que você recebe que explode. Esse ainda não chegou. Não chegou. Mas a evolução da tecnologia, daqui a pouco a gente chega lá, né? Mas e aí? E aí ficamos lá pescando e não dava certo, e não aparecia ninguém. A gente falou, cara, eu acho que não é desse lado do rio. Vamos ter que ir pro outro lado do rio ver onde o boi chega. Só que já era outro estado, era Goiás. A gente não tinha competência para estar lá. E nós mandamos fazer, lá na sede, alguns CDs de uma dupla sertaneja. E a gente começou a conversar com todo mundo, porque onde é que a gente consegue informação? Mesa de bar. Rodamos os bares, se apresentando como empresário da dupla sertaneja, distribuindo CD de graça para as pessoas. Se o cara botasse CD para tocar, não ia ter nada. Era só a capinha. Para poder puxar assunto, conversa e entender que horas que passa o caminhão do gado, que horas que passa o boi, para onde vai o boi, né? E aí numa dessas eu falei, pô, bacana, gostei e tal, vocês vão... Tem uma casa de show aqui que eu vou apresentar vocês para levar o músico de vocês, tudo. Pô, canta uma música deles. Pô, eu sou pagodeiro, cara, do Rio. Eu não sabia uma música de sertanejo. Eu falei, e agora? Aí o disfarce caiu. Falei, deixa eu ir lá no carro pegar mais um CD pra você. E fomos embora. Uma salva de palmas pra ele, Tem que entrar, muitas vezes, no disfarce ou no personagem pra conseguir, inclusive, se comunicar com as pessoas, né? Porque você vai para uma informalidade, né, numa bebida e outra, conversa de bar ali, a gente consegue algumas informações preciosas, mas já orientei também os clientes. Se aparecer algum empresário de sertanejo, não dá informação nenhuma, porque pode ser do fisco. Porque pode... Cuidado, empresário do sertanejo, toma cuidado. Por isso que a gente contratou a Rocker 77, para eles tocarem um rock pra gente, uma salva de palmas pra eles. Deixa eu falar um negócio sobre... Eu sei que você teve essa mudança de auditor para agora o cara que salva as empresas, recupera a caixa, olha para a tributação. Eu lembro, contando a sua história, que teve uma vez que a gente conheceu um caso tributário de um... Na verdade, ele é amigo de um nosso cliente. E o nosso cliente avisou para a gente. O que acontece? No livro Caixa, normalmente você pode lançar as despesas dedutíveis, que são as despesas operacionais da atividade. E aí o contribuinte, o cliente, né, o contribuinte ali que tinha usado, ele usou uma nota fiscal de lançamento de material de escritório. Né? E material de escritório é super possível você utilizar para baixar, reduzir a base de cálculo do imposto. Só que quando ele foi fiscalizado e apresentou a nota fiscal do material de escritório, ali estava lançado clips. E não tem problema, você pode comprar clipe para... Só que a quantidade que ele tinha comprado de clipe dava para colocar nesse prédio inteiro.
Ou seja, era uma nota fria, com uma despesa dedutível, que trouxe um problema para o cliente. E é isso que eu vejo, a diferença entre elisão e evasão fiscal. Tem gente que não sabe. Eu falo que o maior imposto que se paga no Brasil, muitas vezes nas minhas palestras a galera levanta a mão e fala assim, ICMS. Eu falo, não, é o imposto da ignorância. É isso aí. Ignorância é desconhecer algo sobre determinado assunto, então esse é o maior imposto que se paga no Brasil. Então, nesse momento, entre desconhecimento, preparação e oportunidade, hoje você é um cara que está vivendo um movimento muito forte. Conta pra gente essa história depois da transição de auditor e agora o que você faz. Tá, vamos lá. Eu tenho até um caso para contar que fala muito sobre isso também. Uma vez eu fui julgar um processo e a empresa estava sendo autuada por causa disso. Há um excesso de compras de papel higiênico. E estava se acreditando. Pessoal, todo mundo sabe para que serve o papel higiênico, não preciso detalhar, né? E isso não tem condições de você ter uma aquisição dessa para gerar esse tamanho de crédito. E lançaram, glosando o crédito da empresa, e eu falei, cara, não é possível que a pessoa seja tão ignorante ao ponto de achar que essa compra de papel higiênico vai ser para uso e consumo ali final, né? Vou lá, fui baixar o processo de diligência e fui lá para entender. Cara, era aquela fábrica de vaso Celite. Então eles usavam o papel higiênico no controle de qualidade. Qualquer vaso para medir ali a boca e tudo, eles tinham que jogar o papel para saber se o papel descia. Haja bosta, né? Porra, então, de fato, era usado no processo operacional da empresa. Era aquele produto de consumo intermediário que gera crédito, sim. Né? E eu falei, não, cara, os caras têm razão. Às vezes você tem que levantar a bunda da cadeira e ver qual é o negócio da pessoa, né? Você teve que levantar a bunda da cadeira para justificar a bosta que tá saindo o negócio. Uma salva de palmas para ele, uma salva de palmas para ele. Essa é uma loucura, esse tal que chama. Mas e aí? Aí você, né, começou a olhar mais para o empresário. Isso, eu identifiquei, ainda quando estava no fisco, que muitos contadores e até advogados tributaristas, eles ficam muito presos ao operacional ali ou atrás da mesa e não enxergam o todo. Né? E até mesmo algumas oportunidades que as empresas tinham passavam batidos. E isso me dava um nervoso, porque quem gera riqueza no país é o empresariado. Né? Então, se ele está pagando mais imposto do que deve, está saindo de algum investimento. Né? Porque o setor público ele tem que manter a máquina e não precisa enriquecer com isso. Né? E a gente sabe também que no Brasil não é muito legal o destino do dinheiro. Então, assim, quanto mais puder ficar na classe do empresariado, que é quem gera riqueza, gera emprego, melhor. Só que eu não podia fazer nada. E aí eu falei, poxa, eu estou vendo tanta coisa aqui errada, que poderia ser consertada, que a empresa tem direito, a gente não pode falar, que eu acho que eu vou pular um muro. Eu vou queimar o barco aqui e vou pular de lá. E foi muito recente, em 2022 eu saí do fisco, montei meu escritório, aluguei uma salinha de 10 metros quadrados, hoje, graças a Deus, tem quase 500 metros quadrados a sede, contratei colaboradores e hoje a gente atua especificamente nisso aí, na parte de consultoria, auditoria, prevenção, gerando fluxo de caixa para a empresa. Então, tudo que o fisco não enxerga, ou enxerga e não pode fazer, é o que a gente faz para a empresa. Muito bom. E, Antônio, eu vi aqui na sua descrição que você vem fazendo muitas palestras, muito movimento, muitas coisas legais. Você vem realmente aproveitando esse momento, né? Sim. Como que tem acontecido esse movimento e qual a importância? Porque tem muito tributarista, muito contador que ainda não entendeu isso. Eu falo que tem 3 tipos de profissionais. O primeiro que não está se atualizando. Esse vai ser extinto do mercado. O segundo que está se atualizando apenas tecnicamente. E ele acha que a reforma por si só vai aumentar para ele a oportunidade de crescer. Se esse cara só está tecnicamente preparado, dificilmente ele vai crescer, porque ele não vai saber vender, não vai saber se relacionar, não vai estar em movimento como você está. Ele vai, na verdade, lutar pela sobrevivência. E o terceiro é o que está vivendo esse momento extraordinário. Como tem sido esse momento para você? Maravilha. A gente fala que a gente está vivendo a tese do milênio, né? Onde os profissionais contábeis, tributaristas serão os protagonistas da reforma, já estão sendo protagonistas da reforma. E eu me policiei, tá, para fazer palestras por nicho, para mostrar o impacto da reforma em vários segmentos de maneira diferenciada. Então, eu tenho sido convidado para falar para agronegócio, para imobiliárias, setor de saúde. E o que eu vejo? Infelizmente, né, quando a gente termina as palestras, aí você abre para dúvida, a primeira pergunta que o pessoal faz, tá, mas isso vai ser adiado, né? Então, é o que você falou, tem gente ainda que está incrédulo, o nível de maturidade é baixíssimo, e essas pessoas já vão entrar atrasadas na reforma. Tem outro grupo que a gente chama, tem uma obesidade intelectual, né? Ela só se capacita tecnicamente, ela compra 5, 6, 7 cursos, né? Eu quero aprender tudo de reforma e ninguém aprende tudo, ninguém sabe tudo, né? A gente
Sempre tá aprendendo, até porque a legislação tributária ela muda constantemente. Então essas pessoas elas se entopem de conhecimento técnico e esquecem do que, não vou falar que seja mais importante ou menos, mas é o que dá mais dinheiro, né? Que é a parte de se posicionar, de estar no ambiente certo, com as pessoas certas, ter acessos que o livro não vai te dar, ter conhecimentos que a faculdade não te ensina. Então essas pessoas elas se entopem e elas realmente, a gente tem que levar o nível de maturidade para que ela possa monetizar todo esse conhecimento que ela está tendo. Né? E aí tem um grupo seleto que a gente encontra, estava até conversando ali com os amigos ali fora, né? Que são pessoas que já tiveram esse insight, que já mudaram um pouco o mindset, que entendem que estar nesses ambientes com pessoas certas vai gerar negócio. Às vezes, né, você está perguntando ali uma coisa em 2 minutos, tá, mas o que você fez nesse caso? Pô, eu fiz dessa forma, aí você aplica e dá certo. Né? A gente sai desses encontros aqui renovados e com um monte de ideia para aplicar e cada uma que você coloca em prática aí, ela gera dinheiro, né? E gera transformação na vida do outro. Então você foi muito feliz, é exatamente esses 3 grupos que tem. O grupo da ignorância, que vai ficar para trás, vai sair do mercado. O grupo da obesidade intelectual, que só estuda a parte técnica. E o grupo seleto, que vai ganhar dinheiro com a reforma e vai ficar rico até 2032. Muito bom, salva de palmas para ele. Só... Olha como está sendo essa aula aqui com o professor Fantoni e o movimento que vem sendo feito aqui num talk show. Ele é empresário, é tributarista, é contador. Contador não, é tributarista, né? Eu sou formado em contabilidade e direito. É igual eu, formado em contabilidade e direito. E o professor Fantoni, ele vem fazendo esse movimento, ou seja, além dele cuidar do negócio dele, que já é um negócio grande, tem sucesso, ele também destina o seu tempo, investe o seu tempo para gravar um talk show, temos live, daqui a pouco vamos ter uma live, vamos falar sobre reforma tributária no Instagram, então é importante que você esteja em movimento. Mas falando em movimento, eu quero pedir para você, esse conteúdo vai para o YouTube, então se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, ativa as notificações, comenta, segue o professor Fantoni, que é muito importante para você entender um pouco mais sobre a jornada dele. Fantoni, como que é o seu arroba do Instagram hoje? Professor André Fantoni. Professor André Fantoni. E aí, estão gostando? Bel, Richard, estão gostando dele? Muito bacana essa história e esse posicionamento para quem está a fim de se elevar na vida, né? É isso aí. Vocês já tinham imaginado um talk show de contabilidade tributária? Já pensaram nisso? Não, mas tem bastante coisa engraçada. A história dos bois para passar de noite, isso foi muito legal. Tinha piranha na água, não? Então, eu não cheguei a entrar na água porque era meio perigoso, mas o boi a gente fala que é a coisa mais fácil de fiscalizar, né? Você soma as patas e divide por 4 e tá tudo certo, né? Boa, salva de palmas, salva de palmas! Não adianta a gente estar junto nesse momento de reforma se a gente não traz uma nova forma. E essa nova forma não só atrelada a ambiente, a pessoas, a conhecimento, mas também a sistemas. Hoje, nós, nesse momento aqui que eu quero destinar ao Momento Conta Azul. Faz um barulho, é Momento Conta Azul, um barulho. Momento Conta Azul. Esse Momento Conta Azul, o Conta Azul é o maior RP financeiro do Brasil. Nós utilizamos o Conta Azul e eu falo que quem não mensura não controla. Então, é muito importante que você empresário, você tributarista, não apenas tenha um bom conhecimento, não apenas tenha um bom ambiente, não apenas siga pessoas como o Fantoni, mas que você tenha sistemas inteligentes, soluções aderentes para o seu negócio, para que você perca menos tempo. A tecnologia não veio para acabar com a nossa ocupação, veio para acabar com o nosso tempo ocupado. Então a tecnologia a gente não combate, a gente se adapta, e principalmente quando tem uma empresa como Conta Azul, pela qual eu e Carla Martins somos embaixadores da marca, já éramos clientes, já utilizávamos o sistema e decidimos esse ano fortalecer ainda mais esse movimento da nova forma. Conheça mais a ferramenta, eu vou deixar aqui um QR Code na tela para você conhecer um pouco mais a ferramenta do Conta Azul. Posso fazer um reforço sobre Pode. isso? O fisco ele está se aparelhando muito tecnologicamente. Então, eu costumo falar, o fisco hoje tem sistemas de cruzamento de dados, inteligência, de inter-relações, para detectar laranjas e empresas coligadas. Então, para a gente atuar do lado de fora, em condições de igualdade, a tecnologia é fundamental. E realmente, a Conta Azul também conheço, também uso, meus clientes usam. Tá? Então, sem tecnologia, você não consegue combater a tecnologia. Muito bom, salva de palmas! Agora é o momento apagando incêndio. Seguinte, dependendo da resposta que você der, você vai tomar... Não, tô brincando. Tô brincando. Esse é o momento apagando incêndio aqui no Talk Chama. E é o momento de você contar o que hoje o empresário faz, que ele fica apagando incêndio, principalmente no tributário, com a visão assim do estrategista tributário quando vai olhar para o empresário que não tem conhecimento. Quais são os principais erros
que o empresário tem cometido hoje na gestão de uma empresa, na parte tributária, que você vê que você fala assim, cara, esse cara não vai conseguir sobreviver no mercado? Tá, a gente consegue separar, tá, a figura do empresário para o comerciante, digamos assim. Né? Aquele que tem a mentalidade do empresário. Eu não estou falando de tamanho de empresa, né? Eu posso ter uma empresa com 3 pessoas e ele tem uma mentalidade super evoluída. Posso ter uma empresa gigantesca com 100, 200 colaboradores e o cara vai ter mentalidade de ficar com o umbigo atrás do balcão, né? Eu acho muito bacana a fala que o Flávio faz, que vocês falam, que a gente nunca vai sair do operacional, mas vai mudar, né, o tipo de operacional que a gente vai se dedicar, né? Isso aqui é operacional. Isso aqui é operacional. Exato. Então eu vejo o principal erro do empresário hoje ainda é a mentalidade antiga, né? Ainda é de querer estar dentro da mão de obra ali, querer estar no balcão atendendo. Eu acho importante você ser a cara do negócio, você ter como referência ali, estar presente, mas tem coisas que você tem que dar 2 passos atrás para olhar de maneira estratégica, né? Então eu vejo muitos empresários ainda perdendo muito tempo com coisas operacionais que poderiam ser automatizadas ou delegadas, né? A velha cultura de comprar sem nota fiscal é mais barato. Essa aí é a mais observada. Isso é legal. Explica um pouco mais para a galera entender. Com a reforma, o que vai mudar? Vai mudar completamente, porque o documento fiscal é a forma de comunicar a empresa com o fisco, né? Então, se você não emite o documento fiscal, em tese o fisco não sabe que você vendeu, não sabe que você auferiu renda, então, em tese, você também não paga tributo. Só que hoje, como eu acabei de falar, né, a tecnologia está muito avançada. Então, o fisco tem sistemas que ele identifica se você comprou um imóvel pelo acesso ao sistema do cartório, se você comprou algum automóvel, se você recebeu um Pix na conta, se você gastou dinheiro com cartão de crédito. Então, esse cruzamento de dados ele está cada vez mais próximo em tempo real. Tá? Todo mundo vai falar que eu já gastei tanto no cartão e não tenho renda declarada e nunca fui pego, porque o fisco não quis. Porque você não está no nível ainda de ser interessante, você está na nuvem, que a gente chama, né? Está na sombra ali. Tá? Mas ele tem essa informação. Então, quando a empresa ela faz alguma operação sem documento fiscal, ela é uma operação mais barata do que o normal no mercado, porque não se está pagando tributo, ela está se expondo. E com a reforma tributária, a gente vai ter esse incentivo. O que o governo fez com a reforma tributária? O governo vai ficar de bonzinho na história. Ele não vai mais fiscalizar ninguém. Quem vai fiscalizar o fornecedor é o próprio cliente. Porque se o teu fornecedor não emitir documento fiscal e não pagar tributo, você não pode usar o crédito. Então, quando você vender, você paga o imposto dele. Aí eu não quero pagar 2 impostos, já basta o meu que é muito alto. Então, você acaba obrigando ele a emitir documento fiscal e pagar o imposto. Ou não comprando dele. Ou você tira ele do mercado, aqueles que não têm a cultura. E isso é cultural. Há muitos e muitos anos, as pessoas vendem sem nota porque é mais barato. Isso vai acabar. Isso vai acabar. Até o movimento de pequenos empresários, personal trainer na academia, virando MEI, motoristas de aplicativo. Então, todo mundo está se regularizando, porque não vai ter mais como você transitar dinheiro na sua conta sem ser pego e as pessoas não vão mais contratar quem não emite documento fiscal, porque senão você paga o imposto dos dois. Então, essa é a grande mudança que a reforma tributária está trazendo. É a mudança de mentalidade no negócio das pessoas. Muito bom. E falando sobre o que você é hoje especialista, do ICMS, qual que é o principal ponto de atenção, qual que é o principal gargalo hoje, ou qual que é a principal oportunidade hoje que você enxerga? Maravilha, o ICMS, eu até fico emocionado quando eu falo de ICMS. O ICMS que isso? É minha vida. Meu Deus. Outro dia a gente estava fazendo, a Carla estava fazendo uma entrevista com um talk show com a Lalas, a esposa do Joel, né? Que é nossa amiga, querida, empresária. E aí a Carla perguntou para a Lalas, pô, o Joel lê tudo aquilo de livro? Aí ela falou, lê. E você? Ela falou, não, eu não gosto muito de ler livro, né? O livro não é muito comigo. Aí a gente falou assim, pô, o mais comum é não ler tanto livro, mas aí ela complementou, eu só leio artigos científicos. Eu falei, tá. Então ICMS, o cara ama ICMS, ele tá emocionado com o ICMS. Vão ter que trazer um lenço. Vocês sabem, vocês têm noção do que é um ICMS? Tem noção? Consideração de mercadorias Olha! E serviços. Uma salva de palmas pra ele! Que isso? Ô, produção, vocês contrataram tributaristas que tocam ou músicos que são... Que isso, hein? Tá disfarçado, ele tem um contador ali, né? Estão disfarçados. Sabe a história do pescador? Inteligência aí, ó. Da inteligência, boa. Espião. ICMS. Tá, ICMS... Não chora. Eu até gravei um vídeo, tá no meu Instagram, de luto, quando o ICMS ele tá previsto para acabar em 2032. Então eu tenho um vídeo chorando sobre o luto do ICMS,
Depois eu compartilho com vocês, está no meu Insta. Cara, a gente só traz pessoas normais aqui, tá? Só para vocês entenderem. Gostar de ICMS já não é algo normal, né? O ICMS ele é visto, né, um imposto sobre circulação de mercadorias e alguns tipos de serviço, como transporte e comunicação. Então, ele é um imposto que a gente acorda, acendeu a luz, tem ICMS, bebeu uma água, tem ICMS, vai dormir, tem ICMS, né? Então, é um imposto que está presente ao longo do nosso dia, ocorre mais de 1000 fatos geradores. E ele é um imposto muito complexo, porque ele é de competência estadual, então nós temos 27 legislações diferentes sobre ICMS e todo mundo foge dele. Eu falei, pô, aí está a oportunidade. Se ninguém quer, eu quero. Eu quero. Então eu vivi dentro do ICMS. Eu falo que onde estão os maiores desafios estão as melhores oportunidades. Maiores oportunidades, exato. Tem muita controvérsia, muita informação desencontrada e pouca gente capacitada no mercado. Então o que eu peguei? Eu hoje, eu fiscalizava o ICMS, então eu sei como o fisco pensa. Eu sei aonde está o detalhe, aonde a empresa vai ser pega se ela deixar algum gap. E sei aonde estão os gaps da empresa, que é onde a gente vai aplicar o compliance e corrigir antes que seja detectado. Em paralelo a isso, isso é prevenção. Em paralelo a isso, a gente aplicou aqui fora uma forma de gerar valor que eu não gosto muito de falar essa palavra porque ela ficou meio banalizada no âmbito federal, por alguns grandes escritórios, que é a recuperação de crédito, mas não é a federal, não é o PIS e COFINS que muitas pessoas ficaram ricas com as teses do século. Eu faço isso no âmbito do ICMS. Aí tem algumas vantagens. Primeiro, é um mar azul, porque quase ninguém faz no Brasil. Conto nos dedos de uma mão quem faz recuperação de ICMS. Não tem sistemas ainda para fazer isso até o final, então é um trabalho artesanal. Quando eu saí do fisco, eu tenho algumas grandes amizades, eu peguei o cara da TI e falei, tá vendo esse sistema, a forma como é? Eu quero fazer um parecido, igual não pode, né? Parecido aqui para a gente usar, só com outro viés. Ao invés de eu autuar a empresa, eu quero identificar a oportunidade de crédito que está sobrando para poder levar para o caixa da empresa. Então, a grande oportunidade hoje é realmente o levantamento de créditos de ICMS, créditos esquecidos, compra de ativos imobilizados, que é o DIFAL, ninguém acredita, energia elétrica, combustível, transporte. Então, tem muita coisa escondida ali dentro. O empresário está sentado em cima de um pote de dinheiro, tá? E não sabe por onde começar. Não se culpa o contador, porque o contador está atribulado com as operações ali, as obrigações acessórias. Não é função dele fazer auditoria, isso é função da auditoria. O tributarista é um parceiro, né? É um parceiro, a gente atua junto. Eu vejo contador brigando com o advogado, cara, é a maior perda de tempo do mundo, a gente é sempre parceiro, atua junto. Todo mundo ganha junto, melhora o trabalho, o contador vem aqui, replica para outro cliente e todo mundo ganha. Tá? Então, essa recuperação de crédito ICMS, e agora com a reforma tributária, que o ICMS vai acabar, a gente vai ter que fazer obrigatoriamente esse levantamento de estoque, tirar produtos da substituição, acreditar. Então, é um trabalho que vai gerar demanda aí até pelo menos 2032. Então, é um mar azul, porque pouca gente faz. Tá? É um tributo complexo. Assim? É um tributo complexo, mas qual foi o maior case que você lembra que você falou, poxa, fiquei muito feliz porque eu coloquei muito caixa na... Tá, eu tenho dois cases bons aqui. Eu peguei uma mineradora. Ela fazia exploração e mandava para exportação. Pela legislação, tudo que é exportável não tem tributação e tudo que você consome de gasto, ela é aproveitável como crédito. E eles consumiam muito diesel para alimentar as máquinas e nunca acreditaram porque achavam que não podia. Deu 3,5 milhões de recuperação de ICMS. E eu acho que posso falar, não tem problema, ela já não está mais aqui. E a Ford, planta na Bahia, filial de Mato Grosso. Substituição tributária, nós conseguimos 8,8 milhões de recuperação para a Ford, sim. Uma salva de palmas. Considerando um honorário de 30% que a gente cobra sobre a recuperação, sobre a vantagem econômica, dá para tomar um chopp. Que isso, hein, irmão? Tá rico, já sei para alguém onde vai pedir um empréstimo. Uma salva de palmas de novo para ele. É o que proporciona a gente a frequentar ambiente de mais qualidade, de estar no Energy Club, de estar convivendo com vocês aqui. Né? A gente traz, né, os cases para dentro e esses cases geram caixa para que a gente possa sempre estar fomentando essa atividade. Né? Muito bom. Muito bom. Tem uma frase que é um manifesto que você usa, que eu vi aqui, que é uma frase que você gosta bastante, né? Qual que é essa frase? Vira de tributarista. Eu registrei, inclusive, a hashtag Vira de tributarista, porque eu, como estou em Mato Grosso, né, as coisas não acontecem muito em Mato Grosso, acontecem no resto do mundo, né? Então eu viajo bastante, gosto de frequentar bons restaurantes, tomar um vinho, e as pessoas sempre brincavam, né? Um dia eu quero ter essa vira de tributarista, eu quero ter essa vira de tributarista. Foi quando deu um insight para começar a lançar a mentoria, que hoje a mentoria é focada nisso. Em gerar uma vira de tributarista para o profissional, para o empresário da área fiscal e contábil. A vira de tributarista, ela concilia essa liberdade geográfica que a gente tem como tributarista, pode trabalhar em qualquer lugar, a qualquer hora, a qualquer momento, tá? Com um posicionamento, porque hoje ser tributarista parece que virou uma profissão gourmetizada, todo mundo quer ser tributarista hoje em dia, é o ramo do direito que mais dá dinheiro, é o ramo da contabilidade que mais dá dinheiro, então todo mundo quer ser tributarista, mas não basta querer, né?
você tem que ter uma base técnica muito forte. Porque você tem que ter um posicionamento, vai facilitar a sua entrega, vai quebrar as objeções, mas você tem que ter a entrega também. Então é um tripé a vida do tributarista. Conciliar o conhecimento técnico com autoridade e posicionamento construídos para gerar uma liberdade geográfica e financeira. Então eu patenteei ela, não pode copiar, eu deixo, tá tranquilo, mas é nossa. Uma salva de palmas. Gente, ó, eu vi aqui, ó, que tá escrito: pessoas normais normalmente não são tão bem sucedidas. Não é esse cara meio louco, sim ou não? O que você acha, Abel? Cara de louco, não tem? Dá pra fazer filme de ação em Hollywood, né? O que você acha, gente? Tá enganando bem. Tá enganando bem, né? Eu acho que ele pega onda, cara. Ali no Rio, ali só tem onda boa. Eu só não posso parafina no cabelo que não tem mais cabelo, né? Eu falo que assim, você quer fazer um elogio pra pessoa, pra ela ser bem sucedida, você fala pra ela que ela é estranho. Gente, cada um fala um pro outro aí, você é estranho. Pode falar aí também, você é estranho. Você é estranho. Você é estranho. O Ney é muito estranho. O Ney é mais estranho. Boa. Falando agora você falou sobre a mentoria, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua mentoria, para quem é e o que a pessoa que entra na sua mentoria ela vai buscar. A pessoa está assistindo esse talk show, esse talk chama e quer entender um pouco mais. Eu entendi esse movimento de mercado, né? Sempre dei aula e a aula não é bem remunerada, o professor não é bem remunerado. Então eu entendi que muitas pessoas hoje em dia também não querem mais só aprender o conhecimento técnico. Elas querem não só que você ensine a forma de fazer, mas que também às vezes faça junto com ela. Acompanhe, leve, caminhe, né? E dê autoridade, mostre essa pessoa para o mundo. Então eu falei, poxa, eu acho que eu vou entrar nesse mundo da mentoria. Eu fiz a formação de mentores lá com a Trinca. E eu lembro de uma frase do Joel, que ele falava o seguinte: cara, para você oferecer uma mentoria, você precisa ter um resultado, precisa saber mostrar como esse resultado foi alcançado, tá? E precisa saber vender, porque a entrega da mentoria ela é 20%, a venda é 80%. Eu falei, cara, eu tenho o resultado, né? Eu saí em 2022 do fisco, então em menos de 3 anos comecei a faturar alguns milhões, né? Coisa que eu nunca tinha ganhado do serviço público, né? Honestamente falando, né? Então tive esse ganho e foi em muito pouco tempo eu consegui desenvolver um método para fazer esse ecossistema funcionar dentro da minha área, né? Segmento do agro, depois nós fomos expandindo para outros. E aí eu pensei em montar a mentoria para usar toda essa bagagem técnica que eu adquiri dentro do fisco, principalmente como o fisco enxerga as empresas, como que o profissional contábil, o profissional jurídico, ele deve se comportar para gerar resultado para as empresas, diminuindo o risco fiscal. Tá? Então a mentoria ela é voltada para isso, para os empresários contábeis, para os tributaristas que querem sair do operacional, querem sair, que trabalham muito e ganham pouco, né? E querem se posicionar como autoridade, como referência nessa área. E aí, quando você se posiciona naturalmente como referência nessa área, você consegue aumentar seus honorários, você quebra objeções, você passa a ser procurado pelas pessoas. Eu tenho um case bacana que eu fui procurado por uma grande indústria de bioenergia, que nós derrubamos um auto de infração de 26 milhões. Falei, derrubar o auto de infração não foi minha melhor qualidade. Lógico, a gente tem que ter o conhecimento técnico para derrubar o auto de 26 milhões. Mas o porquê essa empresa chegou a mim? Né? Porque uma empresa de 26 milhões ela tem uma banca de advogados enormes, poderia contratar os maiores advogados do Brasil, e ela me procurou. Falei, pô, porque a gente está em movimento, porque a gente está se posicionando. E ó, como é importante você ter uma outra solução, um outro braço daquilo que você faz. Você é um cara tributarista que coloca caixa nas empresas, estratégias tributárias e tal. E aí abrir um braço para ensinar aquilo que você faz. Esse braço vai te gerar autoridade, visibilidade e notoriedade, vai te gerar caixa. E você é um cara que agora, junto com a gente, está mirando entrar num ecossistema chamado Mentoring League Society, que nós somos um dos maiores acionistas ali, ao lado de Flávio Augusto, GeoJ, Caio Carneiro, eu e a Carla. E você, eu tenho certeza que é um grande nome que a gente vai ter ali dentro. E você entrou no Energy Club com a gente. Qual foi a decisão para a galera entender por que você decidiu investir para estar num clube que te ajudaria a tracionar ainda mais a sua mentoria e o seu conhecimento? Eu venho namorando o ecossistema da Liga por 1 ano. Então, vim pesquisando bem, conversando com vários mentores. Né? Já conhecia o Johnny e a Carla de outros eventos aqui no Serac também e outras palestras. Gosto da forma como vocês se comunicam, gosto dos valores que vocês têm. Né? Então, sempre teve ali no meu radar e, assim, muitas pessoas te oferecem formação de mentoria para cá, para lá. E aí, quando eu fui num evento lá de Atibaia, eu já estava decidido a entrar, né? Quando o Guilherme me chamou.
eu estava decidido a entrar, eu falei para ele, Guito, foi a venda mais fácil que eu fiz, porque eu falei, eu quero comprar, tô pronto, tá, vamos lá. Aí ele não fez uma compra, sofreu uma venda, Sofreu uma venda, né? Mas não, brincadeira, ele tem o mérito dele, cara, gente boa demais. Me mostrou, me deixou super à vontade, me deixou dentro da família, a gente aqui se sente como uma família, parte do sistema, né? E aí quando a gente foi conversar, e você falou, olha, tem o Fire, mas também tem uma outra possibilidade, que ela gera um pouco mais de exclusividade, a gente tem umas entregas diferentes, né? A gente gosta de ser exclusivo, a gente gosta de ser bem tratado, né? E aquilo que a gente falou, cara, 1 milhão é caro? Depende, se você me devolver 10, 1 milhão é barato, né? E eu sempre vi muito valor nas entregas, vi nos testemunhos, e eu escolhi andar com vocês, caminhar com vocês, porque eu acredito nos valores, nos resultados de vocês, eu vejo isso no dia a dia, e em pouco tempo eu já tenho gerado muito valor, a forma como as pessoas me veem já é diferente. Então, eu estava até conversando com um amigo essa semana, eu vou fazer um evento, vou criar um evento novo. Eu estava conversando com o Igor, tá ali de Campinas, parceiro. Tá bonitão, você vem tudo bem vestido. Eu vim pra cá pra ver o look dele. Que isso, irmão? Eu vim pra cá pra ver o look dele. Que isso? E aí, assim, ele faz alguns eventos para empresários mais curtos, eu faço alguns eventos também maiores. Em setembro você tá lá com a gente, né? Boa. E aí eu falei, cara, eu vou criar o Wine Tax Club. Pode ter em vários lugares do Brasil, porque a gente copia boas ideias, mas não tem em Cuiabá. Reuni 30 empresários, mostrar para ele o impacto da reforma no segmento deles, regado a vinho, boa conversa, network, e vou fazer um pitch de uma consultoria, um produto de 50, 60 mil reais para implementar a reforma nas empresas. E aí eu pedi indicação de grandes empresários para alguns amigos que estão lá no topo. Ele falou, Antônio, há 2 anos eu não te indicaria, cara, porque apesar de eu saber que você é muito bom tecnicamente, tem conhecimento lá de dentro do fisco, a tua posição, o teu posto não condiz com o que você tinha. Hoje eu vejo esse movimento, as pessoas que você anda, onde você está pisando, e, cara, eu te indico com o maior prazer. Inclusive, eu te levo pessoalmente nas empresas. Então, essa mudança de imagem aí, para mim, já gerou 100% de ROI. Pô, só de estar aqui. Uma salva de palmas para ele. Muito bom. Produção, Babi tá aí. Babi, você providenciou? Traga aqui para mim, por favor. Agora a gente vai fazer um momento, que é um momento do Talk Chama, que é um momento bem legal. Você vai contar a sua história. A sua história. Pode colocar aqui, tá? E aí, o que você vai fazer com a sua história? Presta atenção, não olha para ela, olha para mim. Eu vou te trazer alguns objetos. No meio da sua história, você vai ter que colocar os objetos. Então, eu vou te dando um objeto e você vai colocando no meio da sua história. Eu quero que essa história ela comece, lógico, do começo, né? Comece contando quem você é, o que você fez e tal, até chegar aonde você está e onde você quer se tornar, tá? Então é o momento de falar o lado mais pessoal. Você pode contar algumas coisas de quem você se tornou profissional, mas mostra mais o lado Fantoni de ser. Até porque o que eu tenho aqui, você vai ter que colocar na sua história. Vocês estão animados, sim ou não? Sim! Vocês estão preparados? Sim! Sei que tá todo mundo dando risada, né? Quando é besteira, a galera gosta pra caramba. Tá preparado? Não estava combinado, né? Mas não estava combinado. Então vamos lá. Fantoni, quem você é? Tá, sou carioca, suburbano, filho da Jandira e do Orestes. Perdi meu pai muito cedo, com 4 anos. Minha mãe era contadora, trabalhou a vida inteira para me dar um pouco de educação. Sempre estudei em colégios particulares, apesar das dificuldades da vida. Tá? E fui crescendo no subúrbio do Rio. Sou uma pessoa atípica, porque eu não tomo café, então caneca, por exemplo, algo que não tem na minha casa. Me sinto um ET, fui servidor público e não tomo café, não gosto de bebidas quentes. Então não tenho canecas em casa, mas tenho tulipas, tenho taças de vinho, outras coisas. Então ao longo da minha criação eu fui educado, né, a consumir outros tipos de bebida. Tá? Como eu falei para vocês, migrei para o digital há pouco tempo, então eu tive que aprender a usar headphones, microfones, câmeras, né? Para dar aula no mundo digital. Alcançar... Onde a gente foi alcançando outros públicos por meio da internet. Graças a Deus existiu a internet para a gente poder difundir aí nosso nome Brasil afora. Tá? E em pouco tempo eu entrei para a Marinha. Na Marinha eu aprendi que eu tinha que meter a mão na massa, porque eu era filho único. Eu era filho único, minha mãe fazia tudo por mim, mimado, né? E aí eu tive que aprender desde apertar um parafuso com uma chave Phillips, a engraxar meu sapato, arrumar minha cama. Eu não arrumava nem minha cama, né? E aí na Marinha, nas Forças Armadas, essa disciplina que eles deram pra gente, essa educação que eles deram pra gente, ela ajudou bastante na construção do caráter das pessoas, tá? Por muitas vezes, na preparação para entrar na Marinha, quando eu estudava para concurso público, eu tive que levar marmita pro curso, eu trabalhava, né, no expediente
e tinha que me deslocar rapidamente para vários lugares, então muitas vezes eu levava marmita, eu acho que é marmita, mas eu levava marmita para o trabalho para poder ganhar tempo, todo o tempo que a gente tem, o tempo é o nosso bem mais precioso, né? Então todo o tempo que a gente tem eu usava para estudar, para capacitar, para fazer algumas coisas e às vezes não tinha tempo para almoçar. A marmita salvou muito a minha vida nessa preparação. E na parte pessoal, o que você gostava de fazer? Na parte pessoal, eu sempre gostei de fazer churrasco, gostei de frequentar bons sambas, pagodes. Como bom carioca, eu amo carnaval, sou carnavalesco, já me fantasiei muito. Frequentei muitos blocos de carnaval, fui pro Bola Preta, isso é uma herança que meu pai me deixou, ele também era muito carnavalesco. Tenho fantasias hilárias até, que eu acho que não é bom mostrar agora, mas depois eu... já me fantasiei de noiva, de Joaninha, tá? E... né, carnaval, aquele agito, aquele ambiente salubre, né? Refrigerado e... pô, geralmente a gente foge um pouquinho, vai na farmácia, dá uma desodorada para poder renovar aí o ânimo. Porque ninguém merece abraçar alguém no carnaval com CC, né? Então isso aqui salva muito a vida. Carnaval, gente, fica a dica, tá? Usem desodorante. É importante a higiene do bloco. E hoje, quem é o Fantoni? Hoje o Fantoni é um cara que virou empresário, né? Aprendeu a ser empresário ao longo do dia. Aprendi a ser empresário com outros empresários, né? Montei meu escritório, desde do clips ao grampeador. Tive que construir do zero. Né? Eu, quando saí do serviço público, 25 anos de serviço público, eu sequer sabia precificar um serviço, não sabia vender. Então, desde a compra do material de escritório até a precificação, eu tive que aprender na marra. Lógico que, junto com outros empresários, a gente acelera esse aprendizado, acelera esse conhecimento, mas foi uma época de construção, os primeiros anos foram mais difíceis. Né? Tive que conciliar com a minha rotina de treino, né? O CPF forte, para gerar um CNPJ forte. Então, mudei minha alimentação, passei a comer mais proteína, levar barras. Troquei o chocolate normal pela barra de proteína, né, pelo whey protein. Então, estou sempre lá também praticando, cuidando do meu corpo, cuidando da minha mente. Né, e esses artifícios que tem aí, que a tecnologia traz pra gente, melhoram a qualidade da alimentação. Melhor que comer besteira por aí. Porque é o que tiver mais fácil, a gente acaba consumindo. Né? E tendo produtos de qualidade como barras de cereal, ela ajuda. E onde o Fantoni quer chegar? Agora, a visão de futuro, daqui 3 anos, vamos falar assim, até o final da reforma tributária. Fantoni vai ser o quê? Onde você quer chegar? Tá, eu ia falar que queria ser aposentado ao final da reforma tributária, mas financeiramente falando. Eu quero ter um faturamento absurdo para poder ir para a praia, tocar meu pagode, viver da minha arte, né, digamos, na praia, pós-reforma, mas para chegar lá eu quero continuar muito perto de vocês, eu quero ser sócio CEO da Carla, tá, do Flávio, do Caio, do Joel, quero estar na MLS, quero estar com a minha mentoria sendo referência para as pessoas, gerando transformação na vida dessas pessoas que estão chegando aí, que estão vindo ao passo atrás. Eu acho que tem muito para contribuir. Eu de verdade, cara, assim, o dinheiro, não vou ser hipócrita falar que o dinheiro não é importante, mas de verdade eu acredito que essa porra dessa educação, ela muda a vida das pessoas. Falei palavrão, não podia, né? Não pode? Eu falei bosta. Ah, então... Porque carioca tem licença poética também, né? Mas eu seriamente acredito que a educação, ela muda a vida das pessoas, porque o tributário mudou a minha vida. Né? Eu saí do subúrbio do Rio, hoje, graças a Deus, tenho uma condição melhor, e tudo isso eu devo ao estudo e ao tributário. Então, eu quero ser referência, quero ajudar a vida das pessoas, eu quero estar com vocês, nesses ambientes com vocês, quero andar de helicóptero com você também, já tá, fica aí anotado, tá? Quero estar nesse ambiente e gerar transformação na vida das pessoas. Muito bom, irmão. E agora a pergunta final. Quem hoje ou o que mais te motiva a ser esse cara que você é, a buscar cada dia mais, buscar encantar as pessoas, transformar as pessoas, ajudar o empresário? Quem te motiva hoje? Tenho 2 filhos, tá? Que já estão na faculdade, são grandinhos. Tento mostrar para eles, né, que desde cedo a visão muda, né, a forma como você vai se comportar, que tendo habilidade soft skill, como vendas, como posicionamento, como network, como relações interpessoais de maneira genuína, elas vão gerar muitas vitórias em que a gente vai poder brindar muitas vezes, né, abrir vários champanhes e comemorar o sucesso de todos. Então hoje, para mim, eu tenho essa missão dupla, que é de fazer meus filhos serem pessoas do bem, graças a Deus já são, mas que eles se formem e sejam profissionais que façam também diferença no mercado. Então é para eles que eu me dedico, é para eles que eu acordo todo dia. A gente, como empresário, acorda todo dia desempregado, né? Com uma série de compromissos, tem que tomar 200 decisões ao longo do dia, e cada decisão que eu faço é pensando neles, no futuro deles, para que um dia eu possa aposentar e eles sigam com o baile, né? Eu não quero formar herdeiros, quero formar sucessores.
Muito bom, uma salva de palmas para ele. Esse foi o Professor Fantoni. Professor Fantoni, recado final para a câmera e a gente fecha depois do seu recado com o som da banda Rocker 77 com rock pesado. O recado final e depois a banda. Recado final para a câmera. Vou parafrasear a frase de um amigo meu, do meu sócio, tá? O sucesso ama quem está em movimento. Então, nunca deixem de estar em movimento. Sejam honestos e caridosos com as pessoas que estão com você. Sejam educados e sirvam. Sirvam porque o trabalho devolve, né? Isso aí, uma salva de palmas. É o som da banda, vamos lá. Obrigado, meu irmão. Valeu, meu Chama. querido. Obrigado. Obrigado, Johnny.